Olá, quero aqui compartilhar com vocês. Tem um tema que eu gosto muito e ao mesmo tempo dá um certo pavor, é relacionado à morte. Então, eu sempre tive medo da morte, quando as pessoas morriam, quando o animal e os entes queridos nossos, principalmente, eu tinha medo que morresse. Depois de um certo tempo, aos 21 anos, meu pai faleceu do infarto fulminante. E isso doeu muito em mim, porque eu era muito apegada ao meu pai. Mas sempre sonhei antes com meu pai, sonhava com alguém não muito conhecido no caixão, então eu sempre tive os sonhos premonitórios, né. No começo tinha um pouco de medo, às vezes fico um pouco apreensiva, algumas coisas nem tudo é premonição, só que todos nós temos essa capacidade de sonhar. Ninguém é especial, somos seres aqui com capacidades, mas poucos sabem dessa capacidade de sonhar, de às vezes acessar o futuro. Isso é natural, parece que não. Quando você chega num patamar desse, quando você começa a sonhar, eu desde criança fui assim, né? Algumas pessoas têm mais algumas sensibilidade. E outros vão adquirindo com o passar do tempo, através de estudo, de conexão, de meditação. Então, acessa algumas coisas. Então, como eu gosto do tarô, das cartas, então, através dos sonhos também, que são revelados, porque nós somos um tarô vivo, né? A gente tem acesso. Isso e as cartas se comunicam também quando as tiro. Então, falando aqui sobre o tema da morte, sobre o medo de morrer, e eu busco sempre estudar sobre isso, mas mesmo assim ainda bate alguma coisa, né? A gente perder os entes queridos causa uma tristeza na gente, porque mesmo estudando sobre esses temas, mais ou menos entendendo, claro, né? Algumas coisas sim, outras não. Então eu fui buscar estudar sobre vários livros relacionados a várias sobre esse tema. Então, o espiritismo fala muito sobre isso, sobre os espíritos e falam muita coisa. E eu também já tive experiências assim relacionada à parte espiritual, onde eu fui em uma sessão numa casa de espiritismo. E nessa casa eu estava muito apreensiva, com medo, porque já tinha perdido um ente querido, uma cunhada minha, tinha falecido de câncer, e eu estava pavorosa, né, com um monte de pessoas perto de mim que já tinham falecido. Isso causa um certo pânico, né, a gente já fica pensando, nossa, quando vai ser a minha hora, é mais ou menos isso, né. Então, compartilhando aqui esse espírito, eu falei assim, eu fui passar pelos médios, eu queria saber o que está acontecendo com a minha vida, eu não ouvi, mas o meu companheiro acabou ouvindo, né. Eu não conhecia ninguém lá, mas foi falado que eu reclamava, na época de fato eu reclamava muito, eu falei assim: "Mas quem que conhece a minha vida? Quem? Não está no dia a dia comigo, né?". E a gente capta, né, essas coisas. Então a gente vai aprendendo, vai olhando para dentro e vai falar: "Eu reclamo mesmo?". Sim, às vezes a gente reclama, só que assim, depende da reclamação, nem tudo você vai ficar calado, quieto, aguentando. Às vezes alguma coisa é preciso ser falado, né. Mas não é tornar isso um vício, porque reclamar também, para quem ouve, não gosta muito, né. É que nem o neném, quando ele está insatisfeito, ele começa a chorar, se está doendo alguma coisa, se ele não chorar, você vai ver ele lá quietinho e não vai atender às necessidades dele, né. Por isso que às vezes a gente reclama um pouco, mas não é tornar um vício de reclamação, é buscar ir atrás da sua insatisfação, por que que tá doendo, né, e que às vezes a gente reclama, somos seres humanos, e às vezes, né, mas é não permanecer, porque daí a vida também não anda, né. Então voltando sobre o tema da morte, aí eu tive um sonho onde eu explicava o que era a morte, que os seres, as pessoas, que nós somos um corpo, né, lendo, estudando um pouco, ainda estou estudando mais sobre esse tema, nós somos um corpo como uma roupa, uma vestimenta, e nós temos um espírito eterno, que a gente não é daqui do planeta Terra, a gente volta para seus lugares, mas tudo depende da nossa energia, da nossa vibração, né, e se melhorar internamente, buscar, não buscar perfeição, mas buscar se autoajudar, se autorreconhecer. E quanto mais a gente buscar sobre isso, o que é a morte, estudar, buscar auxílio, né, na dor, a dor do luto é indescritível, viver esse luto com pessoas que a gente convive junto no dia a dia, acordar amanhã, no outro dia já não está mais aquela pessoa,
custa, né, muita gente entra em depressão, em tristeza, às vezes quer morrer junto, né, mas aqui não cabe eu a criticar ninguém, cada um tem a sua dor, não dá para medir a dor de ninguém, tá tudo bem, né? Todo mundo vai passar por alguma, ou a gente parte, ou algum ente querido vai partir. É doloroso, sim, causa muito dor. Eu também tive os nossos animais também, eu tive um animalzinho com 18 anos que conviveu aqui também, né? Aí adoeceu, foi muito triste perder esse animalzinho, né? Parece que no outro dia eu falei que tristeza, que vazio, mesmo tendo um outro animal aqui junto comigo também, que convivia os dois juntos. Foi uma dor indescritível, né, de estar vivendo com aquele animalzinho de 18 anos e não estar mais aqui. Isso é com pessoas, com animais, cada um sabe, né, a dor que a gente sente em relação à perda, né, das pessoas ou dos animaizinhos que a gente gosta muito, tem muito amor por eles. Então, buscar esse tema, buscar ajuda, né, ajuda a profissionais para poder desabafar, né, para poder chorar, buscar alguém que você confia, que possa estar te ajudando. E as terapias é muito importante para que a gente possa desabafar, conversar, falar tudo que tem que falar. E a gente precisa disso, porque senão a gente não aguenta, né? Mas não é desistir da vida, né? Claro que a dor dói, é uma dor que corrói por dentro. Então, buscar entendimentos, estudo, buscar ajuda no centro espírita, buscar sempre ajuda espiritual contribui muito, porque como terapeuta, como taróloga, eu já tratei pessoas que se apegou demais a um ente querido que faleceu e depois se torna uma obsessão. Claro que a gente vive o luto, mas ficar eternamente pensando vira uma obsessão por aquela pessoa. Como a gente não entende, o espírito foi, a carne, o corpo, ele padece, né, se deteriora, mas o espírito não, ele vive, ele vai para outro lugar. Com essa consciência que nós estamos hoje, vai lembrar da família, de quem deixou aqui. Não tem como apagar isso, né? Claro que a gente não sabe, né, o que acontece, mas essa consciência aqui que a gente tem, e livros e médios que tem aí no YouTube e pessoas confiáveis que falam, né, como que é o outro lado de pessoas que já foi canalizadas, que já partiu, tem muita coisa, tem muito estudo sobre isso. Tem a Sônia Rinaldi que faz um trabalho há muitos anos sobre, né, as outras energias que capta através de instrumentos tecnológicos, vozes do além. Então, eu confesso para vocês que eu gosto de estudar, de entender sobre isso, para poder entender melhor, né, compreender melhor, mas isso não tira a nossa dor pela uma perda do ente querido, mesmo sabendo, a gente continua com aquela dor, porque eu também já perdi pessoas queridas depois desse pouco entendimento, então a gente entende um pouco melhor. Já sonhei com essas pessoas, logo que faleceram, já sonhei conversando, encontro. E quando a gente perde esses entes queridos, no momento certo, as pessoas vão sonhar com elas, vão ter encontros espirituais e você vai lembrar, porque isso já aconteceu comigo, com meu pai, com a minha sogra, com meu animalzinho, já encontrei muito com ele, né? Inclusive, eu tive um sonho que um mentor veio e falou assim, ó, agora está na hora de você despedir do seu animalzinho, ele vai embora, ele vai reencarnar em outro lugar. Mas esse sonho foi tão nítido que parecia que foi real, assim. E foi, eu tenho certeza disso, que foi real. Foi um encontro no plano espiritual no qual esse mentor falou para mim. Agora está na hora de despedir do seu animalzinho. Depois disso eu não sonhei mais com ele. Entendi, mas ele viveu aqui comigo. Porque através do desdobramento do sonho, quando a gente dorme, aí eu tenho essa capacidade de ver melhor o outro lado. Quando eu estou aqui, né, presente na matéria, não. Às vezes já vi vulto, estando sozinha aqui em casa meditando, já vi vultos na minha frente. E tem muitas pessoas que já viram alguma coisa, que é médio, que consegue visualizar, mas cada um tem a sua capacidade. Fácil? Não, não é fácil. É desafiador? É desafiador. E cada um tem a sua dor, não dá para medir a dor do outro, mas é viver um luto e não permanecer, se puder, nesse luto, né? Poder viver a vida, que talvez essa outra pessoa tá do outro lado, tá te vendo, ou não tá sossegado, não tá tranquilo também com esse sentimento de saudade, de tristeza, né? Então é muito importante a gente sempre buscar ajuda, viver o luto, mas não ficar nessa obsessão pela pessoa, porque a pessoa também não fica tranquila, né? A pessoa não vai ficar tranquila do outro lado, isso. Porque a gente pode, né, ter uma obsessão aqui por alguém,
tanto vivo como desencarnado, e também ter o obsessor ter também do outro lado pela gente, por vários motivos. Por isso que é bom a gente estar estudando, buscando ajuda em quem entende, na espiritualidade, buscando, né, no centro espírita, é muito importante, né, vá buscar uma ajuda. Sempre é bom, terapias, terapeutas aí da sua confiança, não fique com essa dor sozinha, divida a sua dor, isso é muito importante, né, peça sempre a proteção e o auxílio acima de tudo da espiritualidade, para ajudar a passar, para que você possa superar, né, que a gente nunca vai esquecer os nossos entes queridos, nossos animais, e eu envio aqui conforto e paz para o seu momento.